Olá, meus alunos. Então, estamos aqui para mais uma aula de Introdução ao Estudo do Direito. Essa é a nossa aula número 6. Então, acompanhem pelo material que vocês têm disponível lá no portal, tanto os slides quanto o nosso livro didático. Então, dando sequência aos nossos assuntos da última aula, nós começaremos falando sobre um dos aspectos interpretativos do direito que dão uma margem de interpretação para que se obtenha aquele valor supremo, qual falamos já nas aulas anteriores, que é o caráter da justiça, aquele que é construído a cada decisão, aquele que é construído a cada momento interpretativo. E essa característica interpretativa ela se dá de maneira muito forte no que nós chamamos de equidade. E nós vamos falar da equidade hoje. Então, falando um pouquinho da questão filosófica lá na ética lá de Nicômaco, então Aristóteles falou sobre a equidade como uma adaptação da regra ao caso real. Então ele falava da régua de chumbo, né, a régua de Lesbos. Então que por ser de chumbo, e o chumbo é conhecido como um material muito maleável e mais macio, esse chumbo ele se adapta a uma superfície porque ele, por ser macio, ele acaba tomando os contornos de uma superfície, claro que não seja muito diferente dele, mas que ele consegue ter uma certa maleabilidade. E essa metáfora é muito interessante, esse exemplo é muito interessante, para que a gente possa entender, então, sobre a equidade dentro do direito. Então, a diversidade dentro dos acontecimentos sociais aos quais nós estamos submetidos, ele é de uma maneira tão abundante que seria uma impossibilidade real a conseguirmos regulamentar todas as possibilidades. Então nós temos regras gerais que são imbuídas de princípios e todos aqueles objetivos básicos do direito, mas que eles não descrevem exatamente o caso real. Cabe ao intérprete fazer essa adaptação e a partir daí fazer com que o caso real e a regra se ajustem e façam parte uma da outra de maneira coerente. E a equidade ela nos dá essa oportunidade. Então, a nossa lei ela não é casuística, ela não é feita para cada caso, mas ela é feita por uma situação genérica. Então, ela é sempre parte do coletivo para o individual. Lembre-se disso, é sempre do coletivo para o individual. A regra sempre é do geral para a específica. Então, como nós não temos como prever todos os casos possíveis, de acordo com as suas peculiaridades, nós temos técnicas e maneiras de lidar com essas peculiaridades dentro de uma possibilidade interpretativa. Essa interpretação, lembrando, ela nunca é ilimitada. Toda interpretação ela tem um limite, ou um limite legal, um limite de tipo legislativo, um tipo de lei, que pode ser um tipo fechado ou um tipo aberto, e esses limites vão estar estabelecidos ali, e também, principalmente, por toda a base constitucional, porque o limite são os fundamentos. Então, a interpretação nunca é ilimitada. Nós respeitamos os limites dentro da ciência do direito e dentro da base do que nós consideramos lá do bem comum e de toda a base constitucional. Então, a equidade, portanto, é a justiça feita ao caso particular. Tá? É um modo particular de aplicar essa norma jurídica, então, a um caso concreto, adaptando, através de algum critério, o caso real e a norma. Então, o que se leva em conta aí são as particularidades desse caso para que a norma e o caso se adaptem e consigam ter essa linha coerente da régua e da superfície, como nós falamos antes da régua de chumbo. Então, a possibilidade do uso do recurso da equidade ele é definida em lei. Então, tem alguns momentos que se pode usar a equidade, em outros momentos ele não é possível. Tá? Por essa liberdade de adaptação normativa ela nunca é ilimitada, apenas quando a lei permite podemos ter a liberdade interpretativa. Isso também é importante que se verifique na hora de ousar interpretar uma norma jurídica. Em questões penais, por exemplo, a equidade não pode ser usada, existe um limite muito forte, porque as decisões vinculadas de maneira mais rígida
essas questões penais é justamente por quê? Porque na questão do penal justamente se lida com os bens mais rígidos, né? Aqueles bens mais protegidos constitucionalmente, que começa pela liberdade, começa pela questão das suas autonomias, dos direitos individuais. Como eles são muito protegidos, esses direitos são muito importantes para cada cidadão, todos os cidadãos, pessoal. Nós não definimos a sociedade com o que está dentro e está fora. Tudo é sociedade. Tudo está dentro. Os direitos coletivos são de todos. Daqueles que gostamos, daqueles que não gostamos, daqueles que seguem as regras, daqueles que não seguem as regras. Direitos coletivos e individuais são de toda a sociedade. E a sociedade ela não se divide, certo? Então, esses direitos que são tão importantes para toda a sociedade, para que se possa tocar e restringir algum direito fundamental, se precisa ter um motivo muito forte e se precisa ter uma subsunção da norma ao fato de maneira muito rígida, para que essa interpretação não possa causar injustiças. Por isso que no caso de silêncio, somos inocentes, em caso de dúvidas, somos inocentes. E, de novo, somos todos nós, não existem nós e eles, somos todos nós, sempre é nós geral. Não existe o eles. Isso é uma categoria moral para alguém que se ache mais do que outro e acha que existe o eu e o eles. Não. Existem pessoas problemáticas com soluções, problemas, com vitórias e derrotas, mas tudo é uma sociedade só. Lembrem-se disso. Então, para que se toque nesses direitos tão protegidos, se precisa ter uma certeza muito forte, se precisa ter uma fundamentação muito exata para não correr o risco de justamente abusar, certo? Ultrapassar um limite que a Constituição protege, certo? Tudo tem uma fundamentação. E a partir daí, então a equidade é adaptar um fato, a norma a um fato real, dando uma fundamentação apropriada para cada caso, certo? E a partir daí, nós passamos a falar de algumas questões legais que nós já comentamos, inclusive, em outras aulas. Nós falamos, por exemplo, das leis injustas. Então, ou por incompetência, ou por má fé, ou por vários motivos, né, do processo legislativo, né, da questão da produção legislativa, nós podemos ter a possibilidade de criação de leis que se mostrem injustas, né, que elas vão trair essas missões mais significativas do direito. O que é? Que é propagar a injustiça. Então, pode sim existir leis injustas. A lei injusta é o que nega o homem, isso aqui é uma citação do nosso livro base lá do Paulo Nader, né? Então trouxe aqui para vocês. A lei injusta é o que nega o homem o que lhe é devido, ou lhe confere um indivíduo que pela simples condição de pessoa humana, por seu mérito, capacidade ou necessidade. Então, na verdade, a lei injusta é aquela que nega ao homem aquilo que ele tem, que ele já tem desde sempre. E geralmente está ligado a questões de base fundamental. No passado, então, um complexo de causas, né? Então tinha questões místicas, mistificadoras, permitia que governantes criassem normas contrárias aos princípios basilares do direito natural. Então, se usava muito a questão discursos morais e muito a religião, porque a crença e a religião, ela não permite o questionamento. A questão do dogma, ou se aceita ou não se aceita. Então, não se precisa explicar o porquê que sim e o porquê que não. Existe um poder de coerção muito forte. Então, dentro de governos, principalmente os mais controladores, se usam da questão da disciplina e usam bastante a religião. Já cometeram muitos abusos usando esse tipo de entrada dentro da sociedade através desse tipo de crença. Porque não se permite o questionamento. Vai questionar o Deus, vai questionar o Ser Supremo. Então, esses dirigentes, através dos séculos, se usaram disso para que os preceitos jurídicos que fossem vinculados à religião não fossem questionados. Então, como instrumento de controle, né, de controle social, colocavam ao seu próprio serviço uma questão legislativa através de uma fundamentação religiosa e abusavam dos seus povos. Então, forjavam a crença de que o direito positivo e o vitalício, o mandato do governante, era um produto da vontade divina, por exemplo.
e daí correspondia aos desígnios dos deuses. Então, esses governantes diziam que ele devia governar para o resto da vida, porque ele estava numa missão divina e a sua voz era a voz divina. E a partir daí existia uma questão de autoridade e também de controle desses povos. Isso, quando vocês estudarem História do Direito, vocês vão perceber muito bem de como, através dos séculos, se usou a crença muito vinculada às questões do direito. Então era flagrante esse engodo, né, essa enganação, mas ele se encontrava apoiado então numa tradição milenar, então de que devotavam profundo respeito, temerosos porque provocariam a ira dos deuses e, na dúvida, eu vou respeitar porque a punição divina seria mais grave do que a punição dos homens. Por isso essa fundamentação religiosa funcionou através dos séculos. Fuster e Colanges, que são os autores de História do Direito, que se usa muito, falam o seguinte: a lei antiga nunca fazia considerandos. Para que precisava ela os ter? Não necessitava explicar as razões. Existia porque os deuses a fizeram. A lei não se discute, impõe-se. Representa o ofício de autoridade, e os homens obedecem-lhes cheios de fé. E essa era uma maneira de usar a religião para ter um governo autoritário dentro de uma regra que não se discutia. Então vimos o início de uma possibilidade de termos leis injustas. E essas leis injustas, dentro do nosso ordenamento, nós precisamos saber como lidar com elas. De alguma maneira temos que lidar com a questão das leis injustas. E aí nós chegamos num ponto de poder questionar qual é a validade das leis injustas. Então, um grande debate sobre o assunto ele se localiza nos critérios que definem essa validade ou não, de como verificar a lei injusta e como combater essa lei injusta, como lidar com ela dentro do ordenamento para saber se eu posso respeitá-la ou não, se eu posso combatê-la ou não, ou se eu posso retirá-la do ordenamento ou não. E é isso que nós vamos ter uma breve explicação a respeito disso agora. Então, os justnaturalistas, por exemplo, de modo geral negam a validade das leis injustas, porque se vai contra as questões de direito natural, essa corrente de pensamento considera o direito como um meio ao serviço dos fins, dos valores do direito natural, e não a respeito das leis por si só. Então, em determinado momento, de ponto e espaço, ela não existe só por ser uma lei. Ela precisa definir um fim, e se ela não chega naquele fim, ela é injusta. Nós temos muita influência das ideias de direito natural e de direito positivo. Define a lei como súdita e não como sucerana. Então, a lei ela se presta a um objetivo. Ela não é o valor em si. Outra linha de pensamento defende a resistência razoável quando a lei injusta se distancia de padrões publicamente reconhecidos. Já para Kelsen, toda lei positivada é justa, porque é um positivista clássico e diz que se essa lei ela existe no ordenamento, ela deve ser justa e moral o tempo inteiro. Nós entendemos, dentro de um pensamento contemporâneo, que não cabe ao aplicador de direito, em princípio, abandonar os esquemas da lei, sob a alegação de que essa lei pode ser injusta e eu decidi não respeitá-la, certo? Alguns resultados positivos poderão ser alcançados mediante trabalhos de interpretação do direito objetivo. E aí vem uma questão do intérprete jurídico. A questão da hermenêutica jurídica nos leva ao caminho mais apropriado. E aí, o aluno que consegue fazer esse exercício e consegue pensar o direito de maneira mais crítica, de maneira mais profunda, que consegue sair simplesmente da escrita e conseguir ver toda a questão da norma, né? Porque a lei é o signo, a norma é a alma dessa lei. Se o aluno conseguir perceber essa questão de profundidade, o aluno não precisa se vincular apenas aos códigos, mas aos valores de justiça e toda a interpretação jurídica que o sustenta. O código pode mudar, as leis podem mudar. A base interpretativa e a questão de base de entendimento do direito, ele é universal, dentro, claro, de todos os blocos constitucionais e de constitucionalidade que existem no planeta. Mas a base constitucional, a base democrática, né, ela é a mesma.
Isso te dá um subsídio muito forte para poder enxergar o direito de maneira mais apropriada e conseguir enxergar esses alertas quando algo muito precioso é tocado. Então, essa visão profunda do direito lhe dá mais subsídios para conseguir debater o direito e não decorar as leis. Isso é muito importante, pessoal. Enfim, uma lei injusta, normalmente, ela é um elemento estranho no organismo jurídico, né? Então, ao estabelecer conflito com outros princípios inseridos nesse ordenamento, percebemos que existe alguma coisa errada. Em tempos de pandemia, né? Estamos agora com quase 4 mil mortes por dia e escutamos sobre questões de anticorpos e todas essas questões de organismos, estamos aprendendo muito nesse período, enquanto nos cuidamos, vem a calhar esse exemplo. Porque se existe esse ordenamento jurídico, esse organismo, e uma lei injusta é inserida, como esse organismo ele precisa ser único, ele precisa ter uma voz única, ele tem um objetivo único de justiça, é claro que essa lei injusta vai entrar em conflito com esse organismo. As bases que sustentam toda essa estrutura vai ficar em falso, vai ficar insegura. E esse conflito interno é o primeiro alerta de que essa lei é injusta. Ora, como o aplicador de direito não opera com leis isoladas, aprendemos, né, que as leis não são vistas isoladas. Elas são todas vistas no todo, em conjunto com o ordenamento, à luz da base constitucional. Mas examina-as e interpreta à luz do sistema jurídico a que pertencem, muitas vezes logra constatar uma antinomia de valores, princípios ou critérios entre a lei injusta e o ordenamento jurídico. Esse é o exercício de cada um de vocês. Perceber que essa lei, quando ela entra no conjunto, qual é o conflito que ela causa? Ela está de acordo com o ordenamento jurídico? Essa base dá subsídios para que essa lei continue sobrevivendo sem entrar em conflito? Sem contradizer as suas bases? Se não entra em conflito, provavelmente essa lei consiga prosperar. Se não, precisamos verificar o que fazer e de como combater essa lei injusta. Como este não pode apresentar, então, contradição interna, este eu falo do sistema jurídico, há de ser sempre uma única voz de comando. O conflito deverá ser resolvido, neste caso, com prevalência da índole geral do sistema. Essa índole geral do sistema é justamente essa questão programática desse objetivo justo do ordenamento jurídico. Nós temos um caminho a seguir. A interpretação ela é dada anteriormente. Nós temos uma pequena margem para fazer esse exercício, mas os valores de base sempre estão dados anteriormente. E a partir daí, agora falando sobre a questão do combate às leis injustas, essas leis injustas elas são combatidas justamente por processos interpretativos que conseguem, inclusive, ou excluí-la dentro de uma aplicação errônea na questão individual. Então, no juiz de primeiro grau, quando é aplicada uma lei e que ela é considerada injusta naquele momento, ou ela é injusta sempre, mas naquele momento foi percebida, existe uma decisão que ele pode considerar essa lei inconstitucional e essa lei não tocar aquela pessoa que está se defendendo. Por outro lado, esse mesmo combate legal pode ser feito via uma ação direta de inconstitucionalidade e ela ser, através de todos os processos, todos os mecanismos jurídicos para chegar nesse momento, e ao final ela ser revogada desde que se prove toda a questão de repercussão geral, através de todo um processo constitucional. Mas ela pode ser tanto lidada numa questão individual como na coletiva. Mas ela é combatida através de mecanismos jurídicos dentro das regras jurídicas. Não é simplesmente porque ela é injusta que eu vou dizer não vou respeitar e pronto. Existem maneiras de lidar com as injustiças dentro das regras do direito, certo? Então, segurança jurídica. A segurança ela não é apenas um fato. A segurança jurídica, quando nós falamos sobre a questão de segurança, ela é um valor, ela é algo que se sente, ela é algo que ela é um crédito. A simples aplicação da lei por uma segurança formal não é o suficiente, porque deve ser impregnado no valor de justiça com o objetivo final. Então, a ideia de justiça, a segurança se dá por essa ideia de que a justiça está sendo feita. Dentro
da ideia de segurança jurídica, nós verificamos também, dentro desse item, alguns elementos que devem ser observados, que são organização do Estado, né, direito estabelecido e o direito aplicado. E aí nós vamos seguir fazendo alguns contrapontos através da ideia de segurança jurídica. Então, a certeza das coisas promove ao homem a segurança que procura eternamente. Então, existe esse impulso humano de que o homem procura a segurança, e a segurança jurídica ela faz parte dessa ideia de estabelecer segurança no mundo contemporâneo. Os homens procuram esse tipo de sentimento. O problema da certeza é justamente a fragilidade dessa certeza, porque ela é construída a cada momento. A ideia de segurança jurídica, eu preciso ter a segurança que as regras vão ser sempre respeitadas e seguidas, mas não que a decisão vai ter que ser sempre igual. A decisão ela pode ser mutante porque a sociedade é mutante, mas eu preciso ter as bases jurídicas respeitadas nesse processo. Por exemplo, no fascismo, aproveitando as palavras do Nietzsche, que ele falava o seguinte, que esse é o viver perigosamente, porque para os juristas alemães não admitiu naquela época a ideia de que a segurança fosse um valor jurídico fundamental. Então eu não preciso te deixar seguro. Eles precisam tomar uma decisão onde essa decisão fosse rígida, dura e que deixasse aquele regime muito bem estabelecido. Mas a segurança do homem não era necessária. Então, na verdade, a ideia do fascismo é justamente controlar o pensamento e o que as pessoas fazem tirando a sua autonomia, né? Tirando as suas escolhas, inclusive de fala e de pensamento. Então, vamos agora para a organização do Estado. Para que a justiça ocorra, então, dentro da segurança jurídica, tá, é necessário que o Estado tenha uma estrutura padrão e possibilite os avanços dessas garantias. O Estado precisa ter uma organização, por isso que falamos do fascismo antes, que é justamente o Estado permitir, né, que tenha uma estrutura respeitosa e que possibilite que essas garantias sejam trabalhadas e ela evolua junto com a sociedade, porque a sociedade não vai parar de evoluir. A sociedade não é algo a ser controlado, ela é algo a ser respeitado e o direito tenta ser justo com ela. Mas não existe nenhum fator, nem no Estado e nem dentro do mundo jurídico, que se dê o direito de controlar a sociedade. Nós não devemos controlar a sociedade. O direito não se propõe controlar a sociedade. A função do direito é ser justo quando o problema chega na sua mesa, analisando acusação, defesa e tendo uma decisão imparcial, né? sem tomar nenhum lado, né? Sendo totalmente equidistante. Essa é a função do direito. O direito ele não tem que decidir o que a sociedade é ou não é. Então, a clássica divisão de poderes em legislativo, executivo e judiciário, anunciada lá por Aristóteles, desenvolvida por Montesquieu, é considerada essencial nesse momento. Cada poder tem uma função de garantia e limite, com os demais em movimento que impedem os abusos. Então, esses três poderes, eles se regulam, né? Eles se fiscalizam e, ao mesmo tempo, eles têm uma bastante independência entre o outro. Porque eles são feitos, por isso que esse conflito entre judiciário, legislativo e executivo, ele é feito para existir, ele precisa existir. Porque precisa ter um controle, eles precisam se fiscalizar e de alguma maneira se respeitar. Porque sem um controle, algum deles vai abusar. Todos precisam influenciar e todos precisam se respeitar para que exista um equilíbrio, né? Essa é a proposta dos freios e contrapesos do Montesquieu. Quando ocorre a ultrapassagem desse limite de alguma maneira, aí esse problema ocorre. Daí alguém está abusando, acontece uma anomalia. Então esses limites eles devem ser muito bem observados para saber o que pode acontecer. Isso coloca em risco a ideia de segurança jurídica. As garantias da magistratura constituem também um fator de segurança jurídica. Eu trouxe esse exemplo aqui porque, por exemplo, um juiz ele não pode ser transferido. Um juiz, apesar de ganhar os absurdos que ganha, tem aquele monte de benesses que são consideradas abusivas pela maioria das pessoas, né? Mas existe uma impossibilidade de diminuir o salário de um juiz. Isso tem um sentido, existe uma fundamentação para isso. Porque o juiz ele tem que ter liberdade para decidir contra o Estado sem que ele possa ser ameaçado pelo Estado. Que ele seja transferido, que o seu salário seja
seja diminuído, que ele seja demitido. Então existe uma garantia de estabilidade muito forte para o magistrado, para dar segurança para que ele decida, inclusive, contra o Estado. Porque ele não deve satisfação ao Estado. Juiz nenhum deve satisfação ao Estado. Ele deve satisfação à justiça, às bases jurídicas. Por isso que é muito estranho, pessoal, muito, muito estranho, quando um juiz ele faz muita força para aparecer, por exemplo, na TV, para fazer pedidos que, olha, me apoiem no Facebook, por exemplo. O juiz ele não tem que ser popular. O juiz não tem que ter aceitação social. O juiz ele tem que trabalhar dentro de uma base jurídica. Ele não precisa agradar ninguém. E se ele ficar refém desse tipo de popularidade, ele vai ser um péssimo juiz. Porque, na verdade, mesmo que ele tenha que desagradar a maioria, eu tenho que tomar uma decisão justa. Tanto é que é um dos únicos lugares do mundo onde o juiz vai para a TV ficar tentando falar sobre popularidade, tentar não agradar ou agradar, é no Brasil. Na maioria dos lugares do mundo, o juiz não dá entrevista, porque não, isso aí não é papel meu. Eu converso lá pelos autos e o processo é que vai falar. O juiz não tem que dar conversa. Então, isso é importante. Então, a questão dessas garantias, elas são feitas para que a justiça possa trabalhar e nos dê esse valor de segurança jurídica, certo? Então, os juízes devem gozar de ampla liberdade no exercício das suas funções, tendo por limite apenas a ordem jurídica. Os limites deles são a ordem jurídica. Não é uma questão popular. Quando existe um júri, não tem que deixar as partes satisfeitas. Eu não tenho que agradar as duas partes. Talvez a decisão daquele juiz desagrade as duas partes. Mas ele tem que ser justo. Não interessa se alguém gosta ou não gosta. O nosso valor aqui é a justiça. Sempre, pessoal. Uma decisão que não deixe, uma decisão sobre questões delicadas, que não deixe qualquer intérprete em crise, preocupado, pensando será que eu fui justo ou será que eu não fui, é porque essa decisão foi feita de maneira leviana. Sim, nós temos que sentir essa responsabilidade. E as nossas decisões, elas não são fáceis, não. Nós temos que encarar também os desafios humanos de construir a justiça a cada decisão. E elas não são fáceis. Os assuntos não são fáceis, portanto, as respostas dos assuntos também não são fáceis. Lembrem-se, falamos disso lá nas primeiras aulas. Não existe resposta simples para problemas complexos. Então, se existe um problema muito complexo, vocês estão conversando com alguém sobre uma questão jurídica, e alguém diz, não, para resolver isso é assim, 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 deu, acabou e ponto. Não. Então, reduzir questões complexas a reducionismos, a coisa simples, sem estudo, sem profundidade, isso é uma enganação, porque isso não existe. Questões complexas exigem estudo e existem visões complexas, visões de profundidade. E é através do diálogo e de justamente se entregar a essa questão de mais profundidade que vai dar a possibilidade de uma resposta, certo? Então, a falta de garantias constitucionais pode levar ao temor, ao constrangimento e comprometer o ato judicial. Então, essas garantias constitucionais são a base interpretativa e é o que dá a garantia. Não tem a ver com questões de aceitação popular ou de agradar alguém, viu, pessoal? E aí, nós temos uma questão de orientação também desse ordenamento. Então, segurança e orientação é um dos pontos que nós temos lá no nosso livro e que daí fala sobre aspectos um pouco mais amplos. E aí, nós começamos falando sobre a linguagem jurídica. A linguagem jurídica ela possui essas peculiaridades e, através da história, marca uma evolução do direito. A linguagem jurídica ela se modifica e ela vai melhorando através dos tempos. O direito não deve ser apenas registrado, ele deve ser público, ele deve ser publicizado para que as regras sejam conhecidas. Também, quando vocês forem estudar lá a história do direito, vocês vão estudar o Código de Hammurabi, lá, a lei de Italião, e vocês vão ver que, inclusive, o Hammurabi fez um código, né, com letras cuneiformes, naquela pedra de arenito, ele espalhou pelo reino aquela pedra, que era um código, eram leis escritas ali, tentando, vamos fazer uma tentativa de unificar esse reino através dessas regras que muito evoluídas para aquela época. Inclusive, tinham leis que falavam sobre adoção, falavam sobre indenização, falavam sobre igualdade de gênero, falavam sobre salário mínimo, enfim, falavam sobre contratos. Então, isso há 5.000 anos atrás, né, pessoal? Então, também falava dente por dente, olho por olho, clássica frase,
também era um código que tinha essas questões da autotutela. Mas foi um código que tentou regulamentar muitas coisas, foi tentar dar proporcionalidade de culpa, pessoalidade. Então, o direito não adianta ser só escrito, ele tem que ser entregue, ele tem que ser público, ele tem que ser justamente parte da sociedade para que as pessoas saibam, inclusive, que direitos elas têm. Certo? Isso faz parte do amadurecimento de cidadania que se busca em cada povo, né, em cada nação. Suas regras devem ser claras, simples, unívocas e suficientes. Mecanismos de preenchimento de lacunas foram implementados para sua evolução. E nós temos no Brasil ainda uma evolução muito grande a seguir. Pessoal, há poucas décadas atrás, décadas no Brasil significa ontem, porque o tempo passa muito rápido. Existiam termos nos nossos códigos como casa mal afamada. Qual é o conceito de casa mal afamada? Como que isso pode estar num código e isso pode fazer parte de uma interpretação jurídica? É um conceito tão aberto que se pode usar para cometer a mais variada gama de abusos através de um conceito de casa mal afamada. O termo mulher honesta existia dentro dos códigos brasileiros. Então, como assim? Não tinha, como tem um cunho muito machista, também não existia o conceito homem honesto, mas mulher honesta existia. E não existe mais. Mas, na verdade, isso aí são novidades, em poucos anos essas coisas mudaram. Então, as regras devem ser claras, simples, diretas, para que ela tenha o objetivo proposto na proteção do bem jurídico escolhido naquele momento e que essa lei não seja usada de maneira abusiva para que eu possa fazer algo para a qual ela não foi projetada, para a qual não foi prevista na sua elaboração, e aí possa ser fonte de injustiças. Que fique muito claro isso, pessoal, a lei tem que ser clara, objetiva, não pode dar margem a interpretações que possam causar injustiças. Em Estado plenamente democrático, o conhecimento da ordem jurídica deve ser acessível a toda a população, fundamentalmente no tocante aos direitos básicos. Então, na verdade, fundamentalmente, a essa ideia de direitos básicos, por isso que eu falei antes ali, sobre o amadurecimento da cidadania. É justamente o conhecimento dos direitos que eu tenho, do que eu posso exigir e até onde podem me tocar, esses limites que eu tenho do Estado com o que é considerado a minha cidadania, esse conhecimento faz com que a maturidade do cidadão melhore. Né? Quanto maior a maturidade cidadã, mais evoluído é esse país. O direito pode apresentar algumas lacunas, mas a ordem jurídica, esse arcabouço jurídico, não existe lacuna. Nele não pode existir lacunas. Por isso que nós temos leis gerais e uma margem de interpretação. Podemos usar a equidade em primeiro plano, falaremos sobre a analogia mais para o final. E a equidade é a primeira ferramenta que o intérprete jurídico tem para preencher essas lacunas. Porque o direito pode apresentar as lacunas, mas a ordem jurídica ela não tem lacuna. Nós temos mecanismos de preenchimento para que a justiça seja prestada de qualquer maneira. Nós não podemos nos abster de uma resposta justa para aquela demanda. A demanda que chega ao judiciário, ela pode ser considerada inclusive boba, mas ela é importante para quem está pedindo. Não cabe a nós dizer que aquela pessoa não possa ter uma resposta. Toda resposta deve ser respeitada. E a ordem jurídica deve ter uma única voz de comando, como vimos antes. E aí falamos também sobre um outro aspecto da norma, que é justamente a irretroatividade dessa norma. Então, o princípio da retroatividade da lei consiste na impossibilidade de um novo direito atuar sobre os fatos passados e julgar velhos acontecimentos. Então, o Walker, que é um dos autores que compõe o livro lá do Paulo Nader, ele fala o seguinte: leis retroativas somente tiranos as fazem, só escravos lhes submetem. Então é o seguinte, a lei não pode punir atos anteriores, porque antes dela existir, isso que aconteceu antes da sua existência não era considerado crime. Então, se andar de bicicleta na praça da sua cidade, não existe nenhuma lei que proíba andar de bicicleta na praça.
e a partir de um certo momento começa a ser considerado um delito grave. Vamos usar um exemplo, né, imaginativo aqui. Grave andar de bicicleta naquela praça. Se não existiu uma determinação anterior, até aquele dia, se tu andou de bicicleta todos os dias, aquele delito não existe. Ninguém vai poder te punir por algo que tu fez antes daquilo ser considerado ilegal. A partir do momento em que a lei exista e ela faça parte do ordenamento e ela tenha um vigor legal de consequências com as pessoas, dessa consequência difusa, aí sim, agora se andar de bicicleta na praça pode ser considerado algo ilegal. Até a sua existência não é crime. Por isso que uma lei nova não pode atingir fatos do passado, só dali para frente. Certo, meus amigos? Então, o direito brasileiro admite a retroatividade legal apenas se a lei nova não vem a ferir algum direito adquirido, que é isso que eu estava falando da bicicleta. O ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Então, se ele não... Essa lei nova ela admite a retroatividade somente em hipóteses onde não vá ferir esses direitos, certo? E aí, e tem alguns aspectos que vocês vão aprender em outras cadeiras, daí de maneira um pouco mais específica, que é a questão da retroatividade legal dependendo da situação. Se for para beneficiar o acusado, por exemplo, se tu foi, de novo pessoal, um exemplo imaginativo, já que eu falei de andar de bicicleta na praça. Tu estava andando de bicicleta na praça, tá? E tu foi preso. Só que essa lei foi revogada ali uma semana. Agora esse crime não existe. Então, se ela for revogada, tu vai ser retroativamente, né, beneficiado e a partir de agora tu vai poder, além de estar em liberdade, vai poder pegar a tua bicicleta e andar na praça de novo. Então, se for para te ajudar, essa lei pode voltar. Para punir, não pode. Porque tem uma lógica, né? Eu não posso te punir por algo que não era considerado crime. E se tu está sendo punido por uma lei que parou de existir, esse crime da punição ele sumiu. Então tu não pode mais continuar sendo punido por aquilo. Então existem interpretações jurídicas de maneira de enxergar o direito e que pode ter uma certa complexidade agora, mas à medida que vocês forem estudando, isso vai fazer parte do pensamento de vocês e tudo vai ficar mais fácil, certo? Falaremos agora sobre a estabilidade relativa do direito, tá? E aí, na estabilidade relativa do direito, então, nós começamos falando o seguinte lá no nosso slide. Como o fato histórico que é, o direito positivo deve acompanhar o desenvolvimento social, não pode ser estático, enquanto a sociedade se revela dinâmica. Falamos várias vezes sobre isso, né? A sociedade, ela não para. Ela não vai parar porque o direito resolveu ser conservador ou porque a legislação resolveu ser. A sociedade, ela vai seguir o seu caminho. O direito, ele não determina como a sociedade deve ser. Os problemas que chegam até ele decide da maneira mais justa possível e a responsabilidade do caminho do desenvolvimento da sociedade é dela, é das escolhas dessa sociedade, gostando ou não, né, meus amigos? E nós temos todas as possibilidades de influência e vetores transformadores dentro do mundo democrático. Mas não é o direito que faz isso, é a sociedade, dentro do exercício da cidadania, em todos os aspectos e vetores que nós temos. A ordem jurídica, que não evolui de acordo com os fatores sociais, deixa de ser um instrumento de apoio ao progresso. Também tem isso, né? Mas para prejudicar o avanço, passa a prejudicar o avanço e o bem-estar social. Porque se, na verdade, a ordem jurídica não evolui com a sociedade, essa ordem jurídica começa a entrar em conflito com a sociedade e começa a ser uma fonte de injustiças. Porque, na verdade, ela, para ser justa, ela tem que acompanhar a sociedade dentro dos aspectos que forem entregues. Por exemplo, se a ordem jurídica não aceitar o evento da tecnologia e não aceitar as nossas interações sociais modificadoras, talvez essa aula que vocês estejam assistindo agora não seja considerado legal e essa aula seja considerada nula. Então nós temos mecanismos jurídicos que acompanham a evolução social e passam a considerar uma aula através de um vídeo, uma aula real, onde vocês aprendem, onde o professor ensina e nós temos uma interação através do mundo digital. Mas se o direito não seguir a sociedade e negar essas mudanças, e seria muito injusto considerar que isso que nós estamos fazendo aqui não seja uma aula. Então, o direito ele não tem que definir o que a sociedade é. Ele tem que pegar essas novidades e tentar ser o mais justo possível, sempre. Então, compete à política jurídica fixar os interesses sociais,
que em determinado momento histórico deve ser objeto de proteção jurídica. Então existe uma interpretação dentro de escolhas jurídicas que vão ser analisadas para que a sociedade seja cada vez mais justa através dos parâmetros atuais. Ainda que eventuais donos do poder lutem pela manutenção dessa questão mais antiga, né, do jeito positivo, em vigor a fim de preservar privilégios e vantagens que venham a ter, o valor segurança jurídica ele não se apresenta para o fundamento daquilo que já está. A segurança jurídica ela sempre está vinculada à evolução da sociedade, mesmo que se modifique de alguma maneira, como é a questão da aula, talvez mude completamente depois dessa pandemia e todas as aulas acabem se modificando e a nossa interação seja completamente diferente. Mas isso é importante. Então, mesmo que os donos do poder acabem, por exemplo, impedindo que essas inovações ocorram, o direito ele não tem que se submeter a isso. Ele precisa ser justo dentro das inovações e das novas interações que o homem propõe. O ideal é que a ordem jurídica se desenvolva sempre em bases científicas e não a título de experiência, sob impulsos emocionais, porque, na verdade, toda mudança jurídica, toda interpretação legislativa, todo o trabalho interpretativo de uma legislação nova deve ser feito dentro da ciência jurídica, com o apoio de toda a questão sociológica, toda a questão filosófica e de todos os pesquisadores envolvidos dentro de como a sociedade funciona. As decisões elas não são feitas por experimentação. Nós estamos sempre baseados dentro de uma base científica. E é isso que o direito precisa levar em consideração. Então, o ideal é que a ordem jurídica se desenvolva sempre com essa base. Ao introduzir uma nova lei no mundo jurídico, o legislador ele precisa ter estudado o suficiente para não ser surpreendido ao final, quando essa lei entrar em vigor e ela ter um efeito prático na vida das pessoas, um efeito contrário, um efeito injusto. Então é muito importante que exista uma base científica, inclusive do legislador, na hora de propor essa lei. E cabe a nós, intérpretes jurídicos, saber se esse estudo foi feito, se essa base científica foi feita e usarmos todo o nosso exercício cidadão para exigir uma lei cada vez mais justa, com uma previsibilidade de justiça. Porque as leis podem ter um nome muito bonito, pode ter uma ideia que venda muito bem a questão da justiça, mas na prática ela pode ser injusta, inclusive, ou ter uma questão de má-fé em si. Então, cabe a nós, estudiosos, perceber e usar os mecanismos corretos para que essa injustiça não ocorra. E aí nós temos a ideia de respeito à coisa julgada, que vai ser, que nós continuaremos na próxima aula falando um pouquinho sobre isso, mas começaremos a falar hoje. Então, dá-se a coisa julgada quando a decisão judicial é irrecorrível, não admitindo qualquer modificação. A presunção de verdade obtida na decisão constitui princípio de segurança jurídica. Como se programar para o futuro com base em uma sentença judicial, se essa for passível de reforma? Né? O respeito à coisa julgada é princípio indeclinável de segurança jurídica. Então, pessoal, a coisa julgada é o seguinte, em algum momento, o direito vai ter que dizer, olha, acabou, a nossa decisão é essa. O réu não pode, nem o réu, nem o acusador, não pode ter essa ameaça de que a qualquer momento pode ser punido ou não ad infinitum, né, para sempre. Então, essa decisão, em algum momento, essa é uma questão de respeito ao cidadão também. Em algum momento, eu vou ter que te dizer uma resposta. Não posso te deixar para sempre em dúvida sobre a tua inocência, a tua culpabilidade, por exemplo. Então, isso é muito importante. Isso faz parte da ideia de segurança jurídica. Essa resposta é importante. E aí se teve que construir um conceito de coisa julgada para dizer, olha, coisa julgada significa decisão que não admite uma modificação, nenhuma modificação. Quando não existe mais nenhuma modificação a ser feita na decisão e essa decisão terminou, aí isso significa coisa julgada. Então, nesse momento, a decisão é feita e aí nós colocamos um ponto final. Isso é uma ideia jurídica de que eu tenho que em algum momento te dar uma resposta e eu preciso respeitar esse momento em prol da segurança jurídica, certo? E aí, pessoal, nós temos a nossa aula de hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês, estamos chegando à metade do nosso semestre, façam os exercícios lá, os exercícios que vocês já fizeram estão indo muito bem.
E eu estou corrigindo esses exercícios, estou dando feedback para vocês lá naqueles campinhos onde tem os comentários, verifiquem. E nós temos ainda, aula que vem, depois dessa aula, teremos mais 2 tópicos de debate no nosso fórum, então vai ter novidade lá no portal. Esses fóruns de discussão, a gente vai poder ter uma interação muito mais ágil e mais divertida, então aproveitem esse momento. E na aula 7, nós teremos uma revisão de todo o material até agora. Então eu vou falar sobre todos os exercícios que vocês fizeram e vou falar sobre todas as aulas que nós tivemos até agora. E aí nos prepararemos para a nossa primeira avaliação. Pessoal, um grande abraço, bons estudos e nos falamos. Tchau!